Eu sou o Sérgio Missionário Roberto, a paz e o amor de Maria, né? Maria passa na frente. Tema dessa pregação: qual foi a primeira igreja edificada sobre fundamento dos apóstolos, edificada sobre a cabeça Cristo, Colossenses 18, Efésios 22, 32, todas as coisas a seus pés na igreja, Efésios 3:10. A verdade vai ser conhecida pela a igreja, em Efésios 5, 25 e 27, uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Santa porque o fundador dela é santo, o fundador dela é sobrenatural, como vai dizer em Atos dos Apóstolos 5, do 34 ao 39. E deixou o seu porta-voz, que é Pedro, que era o líder dos apóstolos, dos 11. Tanto que ali em Atos dos Apóstolos 1 tem um cursilho de Jerusalém, 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas, que se extraviou para outra pessoa suceder seu posto no lugar de apóstolo, caiu em Matias. Já não é bagunçado. A igreja de homens não tem esse pastoreio. Não aceita esse pastoreio. Todo mundo quer ser o próprio Pedro. A Universal tem um cabeça, a Assembleia tem outro cabeça, a Mundial tem outro cabeça, a Plenitude tem outro cabeça, a Assembleia tem outro cabeça, a Adventista tem outro cabeça, a Testemunha de Jeová tem outro cabeça. Mas a Bíblia fala só de uma unidade, só de um porta-voz, que é Pedro. Onde está isso, servo Roberto? Primeiramente, tem um envio. Em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Olha só que interessante. João 21, uma carta Bíblia protestante, qualquer Bíblia. Do 15 ao 17, você vê, entende que Cristo está passando o seu pastoreio a Pedro. Tanto no Velho Testamento tinha um porta-voz, que era Moisés. Moisés morre, Josué sucede no seu lugar. Sacerdote Arão morre, seu filho sucede no seu lugar. Toda a história da Bíblia tem que ter um porta-voz só. Porta-voz que fazia mediação com Deus era Jesus Cristo. Não tinha porta-voz. No Velho Testamento, o porta-voz era Moisés, através de anjo. No Novo Testamento, não. Depois, quando Cristo sobe na sua ascensão, ele deixa o seu porta-voz a Pedro. Não a Pedros, não a pastores, não. Só. Só um porta-voz para não ter essa bagunça, para não ter essa divisão. Se Cristo tivesse dado esse porta-voz para os 12, e cada um ia fundar uma igreja. Edificar uma igreja. O fundador é Cristo. O único que só pode edificar a igreja e fundar a igreja é Cristo. Porque ele morre na cruz e ele ressuscita. Cristo morre, a igreja nasce. Que é purificada pela água do batismo e purificada pelo seu sangue. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Uma vez. Pela segunda vez, filho, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Segunda vez. A terceira vez, ó. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu: Senhor, sabe tudo. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Apacenta meu cordeiro, e apacenta minhas ovelhas. Aqui já deixou o seu porta-voz, seu sucessor, Pedro. Porque ele profetizou aqui, ó. A Bíblia não pode cair em contradição. Cada igreja. Se você não tem a igreja como madre, mãe, a sua Bíblia é contraditória. Quem interpreta a Bíblia é a igreja, porque a verdade está na igreja, não nas igrejas. Em Timóteo 3,15, coluna sustentáculo da verdade. Agora aqui, ó, do 13 até o 19, ó. Essa dúvida que muitos têm. Essa dúvida se está até hoje. Ó, chegando no território de Cesareia do Filipe, Jesus perguntou a seu discípulo: eu dizer do povo, quem é o filho do homem? Respondeu: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Paz. Disse Jesus: e vós que dizeis que eu sou? Hoje tem essa pergunta: qual é a verdadeira igreja?
é a igreja que Cristo edificou. Que o povo tinha dúvida. Quem era Jesus? Um diz que é profeta, um diz que é Jeremias, um diz que é João Batista. Outros diz que é um dos profetas que ressuscitou. E vós, quem você acha que eu sou? Hoje Jesus faz essa pergunta. Qual igreja que eu edifiquei e fundei? Qual vocês acham? Muitos têm uma dúvida. Um é universal, outro é assembleia, outro é adventista, outro é mundial, outro é a plenitude. E qual vocês acham? Qual é a verdadeira igreja? Aqui, Pedro está expelindo sua fé. Você tem que expelir a sua fé igual Pedro. É a igreja que o Senhor fundou, Jesus, sobre o meu pastoreio. Não as igrejas. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A revelação não vem de homens. E aqui já está um ponto fundamental. A igreja tem que vir não de homens, mas de um ser espiritual. De uma revelação da glória. A revelação aqui não foi de homens. Não foi de pessoas. Foi do próprio Deus. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não as minhas igrejas. A igreja vem de uma revelação sobrenatural do próprio Deus ao seu porta-voz, sucessor de Cristo, que é Pedro. E Jesus fala: as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu te declaro, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar nessa terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Porque na mesma revelação veio do céu e vai ser ligado. O que você ligar aqui, Pedro, vai ser ligado. O que você desligar vai ser ligado. É isso que a Universal entende, a Assembleia entende, a Adventista entende. Pastor, não tem esse pastor aí de ligar. Edir Macedo, Valdemiro, Agenor Duque, esses caras não tem esse ensinamento, essa autoridade. E nem para fundar a igreja, porque a revelação veio da onde? Ali, Atos Apóstolos 9, quando o apóstolo Paulo se converte, a revelação veio da onde? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Gálatas 1, 11, 12. O evangelho pregado por mim não vem de homens, vem da onde? Em João 7, 14 ao 17. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Quem enviou? As apóstolos 2, 42, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é? De Cristo. O evangelho de hoje em dia que você vê pregado aí nessas igrejas, de quem? Martim Lutero, João Calvino e tantos outros. O Ellen White. Simples entender. Cada vez que eu leio a Bíblia, meu irmão, a gente vai abrindo as escamas, vai caindo. Em Atos, Apóstolos 15, 7, ali está tendo cursinho, está tendo discussão. A voz de Pedro prevaleceu. Da minha boca, Deus escolheu para anunciar aos pagãos. Bispo de Jerusalém, Tiago. A voz de Tiago não prevaleceu. Prevaleceu de quem? Do pastor, que teve a revelação da glória, do alto. Mateus 28, 20. Olha só. Que Cristo fala para a sua igreja. Não as igrejas. Mateus 28, 19 e 20. Ide, pois, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem ensinou? Quem ide foi todas as nações? Foi os apóstolos, para edificar a igreja de Cristo, que foi fundada sobre o fundamento de Cristo. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Na sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Na sua igreja. Que o Espírito Santo, ele é um só. Universal. Efésios 4 e 5, um só corpo, uma só fé, um só batismo. E Romanos 8, foi proclamado uma só fé. Paulo deixou Jerusalém e foi pregar para os romanos, onde seria edificado a sede. Era em Jerusalém, foi transportada para Roma, sob pastoreio de Pedro. Oh, glória, aleluia. Ali em Atos Apóstolos 5:39, ali vemos
o mestre do apóstolo Paulo profetizando sobre a igreja. Se vir de homens, será destruída. Mas se o seu projeto vem de Deus, vocês não podem destruir o que é de Deus. Caso vai fazer guerra contra o próprio Deus. Se vem de homens, se essa igreja vem de uma revelação de homens, será destruída. Mas se vem da glória, a revelação vem do alto, do sobrenatural, então jamais vai ser destruída. Por isso que o inferno jamais prevalecerão contra a igreja. O inferno tenta pelejar contra a igreja, usando essas igrejas de homens, para falar que ela é de Deus, que é a verdadeira igreja. Não. A verdadeira igreja só tem um fundamento. Aquela que guardou a Bíblia, que construiu a Bíblia, que organizou a Bíblia, que surgiu a Bíblia, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica que se tornou universal. A sede era em Jerusalém e foi transportada em Roma, onde foi proclamada a fé. Vamos vai dizer aqui Romanos, para encerrar, para o vídeo não ficar muito grande. Olha só que interessante, Romanos. Olha só. 1:8. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Então já foi proclamada a fé por todo mundo. Que fé é? A da Adventista? A da Assembleia? A da Mundial? A da Universal? O foco dos caras é sua fé na chave? A Valdomiro? A deposita 10 mil na conta da igreja? Faça essa campanha do óleo ungido, leva essa chave ungida que sua vida vai prosperar. Você está colocando sua fé numa merdinha dessa? Ou só está colocando sua fé na palavra, na igreja viva? Que Cristo, Colossenses 1:18, ele é a cabeça da igreja viva. Coríntios 2:12, os apóstolos são o corpo místico da igreja que edificaram e proclamaram por todo mundo. Você quer colocar sua fé em quem? Em quê? A fé de Pedro não veio de homens, veio do sobrenatural, do alto. A revelação veio do alto. E o seu pastoreio veio dado não por homens, mas por Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sou servo missionário Roberto, não vou me cansar de fazer esses vídeos. Porque meu foco não é pregar heresia protestante. Meu foco não é pregar adivinhando a sua vida. Meu foco é pregar para você aprender a palavra. Não para ficar caindo nessas ladainhas aí que você vê. Igrejinha fundo de quintal. A Bíblia diz em Marcos 9 e Lucas 9, aquele que não é contra mim é a favor. A maioria dessas igrejas é contra a igreja, persegue a igreja. E em 2 Pedro 1:20, não podemos ter uso pessoal da palavra. O que você vê é uso pessoal, interpretação pessoal, de adivinhação, etc. Como diz após 16:16. Mostrei o pastoreio. Mostrei que só foi uma fé proclamada. Mostrei várias coisas. Sim, a igreja católica está vivendo um calvário. Por quê? Não tem servos igual antes, como os primeiros cristãos. Não. Mas a igreja, que é a coluna viva, não tem culpa dos seus maus servos. Simplesmente a palavra diz que com o passar do tempo, Mateus 24, muitos falsos profetas irão se tronizar na sua igreja. É que você vê hoje aí sacerdotes que não têm compromisso sério, leigos que não têm compromisso sério, pessoas que não querem saber do evangelho, pessoas que querem ter cargo, ser conhecido dentro da igreja. Esses são os joios dentro da igreja. Esses são os falsos profetas que a Bíblia profetizou para enganar, para seduzir os próprios eleitos. Eu, fosse por mim, eu não tenho nem vontade de ir na igreja. Eu vou na igreja porque não fico olhando homens. Como vai dizer a música, Cristo é o centro da minha fé. Que se eu for reparar em padres, se eu for reparar em pessoas, eu não vou na igreja. Porque todo mundo quer ter cargo, todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer ser conhecido, e Cristo não vai ser conhecido. Como João Batista de João 3,30. Importa agora que eu se diminua e o Senhor cresça. É isso que nós devemos tomar base.
Quem tem que crescer é Cristo sobre a sua vida. Quem tem que se aparecer não é você, é Cristo. Esse vídeo aqui, quem está se aparecendo sou eu, é Cristo. A palavra. Quem tem que se aparecer é a igreja, que vai levar você a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo no caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai se não passar por Cristo, se não passar pela igreja. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores na igreja. Não nas igrejas. Glória. Porque o Satanás, ele tem uma adoração falsa. Porque Satanás queria dar uma adoração falsa, que se você me prostrar e me adorar, te darei toda a glória desse reino. Ó, só para você entender. Seja louvado o Senhor. Glória a Deus, aleluia, sobre a sua vida.